Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, contato para que vocês possam me mandar mensagem através do Instagram, quem gosta mais de comunicar pelo direct do Instagram. Mas lembrando que nós temos o nosso grupo, né, do segundo ano, tem os grupos separados, segundo D, segundo E, e o grupo de língua portuguesa do segundo ano, onde vocês estão lá constantemente perguntando, escrevendo, postando as fotos dos trabalhos. Então nós estamos aqui no nosso plano de estudo tutorado, vocês estão no segundo ano do ensino médio, nós já estamos no volume 6, gente. Até aqui nós desenvolvemos muito bem o nosso trabalho, espero que possamos continuar assim, né, que vocês continuem aprendendo. Não se esqueçam, vocês estão em casa com as ferramentas na mão, celular, computador, podem pesquisar. A internet é um universo de conhecimento, vocês conseguem aí pesquisar de maneira detalhada qualquer tema em qualquer momento. Então, eu me sinto bem confortável no sentido de pedir para vocês que procurem o máximo de auxílio que puderem, porque é só vocês mesmos, como construtores do próprio conhecimento, que podem. Vamos recordar então, pessoal, que nesse PET, no Plano de Estudo Tutorado, volume 6, a primeira semana nós estudamos o indígena na literatura brasileira. Expliquei para vocês que cai muito no Enem, é fundamental que vocês realmente prestem bastante atenção. O Enem geralmente cobra muito, porque nós temos aqui uma matriz de formação da nossa sociedade, não é? Além disso, os vestibulares, então quem interessa em fazer um vestibular também tem que estar sempre atento que a temática do índio na literatura brasileira é muito cobrada. Essa mesma temática nós trabalhamos na segunda semana, então o índio na literatura brasileira. Agora, desde a terceira semana, gente, semana passada, nós estamos trabalhando aqui a textualização no discurso, que é aquela noção, né, do que é o discurso, os diferentes tipos de discurso, e com isso entender também como o discurso se manifesta na produção textual. Esta semana 4, que nós estaremos trabalhando aqui no PET, também, mais uma vez, nós estaremos trabalhando a textualização do discurso, porém do discurso narrativo. Bom, então nessa semana 4 do plano de estudo tutorado, o que nós estamos trabalhando? Primeira coisa, o eixo temático, é a compreensão e produção de texto, que eu já expliquei para vocês, né? Se vocês interessarem em fazer um concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Federal, Correio, Polícia Militar, esse eixo temático é sempre cobrado em todo concurso. Gente. Tem que saber compreender texto e saber também produzir texto. Quanto ao tópico, é aquele que nós estamos refletindo aqui. Nós estamos trabalhando a textualização do discurso narrativo. Então, lembrando que além da textualização do discurso narrativo, nós também estudamos a respeito da textualização do discurso dissertativo e a textualização do discurso descritivo, que aliás vai ser a nossa última atividade aqui, trabalhar a textualização do discurso descritivo, analisar como o discurso descritivo se materializa no texto. Quanto às habilidades, o que nós temos? Reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de textualização do discurso narrativo na compreensão e produção de texto. Os conteúdos relacionados, gente, são leitura e produção de texto. Vamos começar a refletir um pouquinho, então, a respeito das atividades, não é? O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, uma pessoa, animal, lugar, acontecimento. Sua intenção, quer dizer, o seu objetivo é, sobretudo, transmitir ao leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, pessoal, nós temos que o texto descritivo, ele capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio de palavras. Então, o texto descritivo é, na verdade, uma fotografia revelada por meio de palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual. Desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, saber a cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões,
função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação e outros aspectos. A partir do início, dado na atividade da semana 3, que nós desenvolvemos a semana passada, desenvolva um texto descritivo, no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior. E a partir da caracterização, presta atenção nesse aspecto, caracterização das personagens, crie uma história em que a mulher seja a protagonista e o homem seja o antagonista. Então lembra que na semana passada nós estávamos trabalhando aquele conto, e ali naquele conto da Lígia Fagundes Telles, nós tínhamos ali duas mulheres conversando num elevador, e uma das mulheres acabaram de sofrer uma decepção amorosa muito grande. Então nós vamos voltar na semana 3, pegar aquelas ideias e a partir dali desenvolver um texto descritivo. É fundamental que a gente recorde que nós já estudamos os tipos textuais, gente. Tipos textuais nós temos narrativo, e ali foi o da semana passada, conto. A gente já estudou crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia. Agora o nosso foco está aqui na descrição. Na descrição a gente tem que ficar de olho com cardápio, relato descritivo, reportagem. Nós temos também texto expositivo, né, que é o texto didático, o texto da nossa matéria, por exemplo, o texto de uma palestra, o texto de uma reportagem. Imagina, nós estamos em plena pandemia da Covid-19, imagina um texto jornalístico que seja uma reportagem sobre a pandemia, vai fazer uma exposição. O texto argumentativo, que é o mais cobrado em vestibulares, no Enem, pode ser uma carta aberta, que nós trabalhamos, né, no PET 300 anos de Minas Gerais, uma carta aberta. Pode ser uma tese, que é um texto de opinião, que você defende uma ideia, um artigo científico. Aí nós temos também o texto injuntivo, né? O que seria o texto injuntivo? É o manual de instrução, é a propaganda, é a receita. Nessa semana, gente, gostaria que vocês fizessem um mapa também, para a gente desenvolver melhor as nossas atividades. Então vamos fazer um mapa de gêneros textuais. Já coloquei um exemplo aqui para que vocês possam desenvolver. Então é bem simples, como sempre vocês dominam bem. Procurem envolver esses dois aqui. O nosso foco, é claro que é o narrativo, está aqui, ó, apresenta as ações das personagens no tempo e no espaço. Os exemplos são romance, fábula, novela, lenda. O descritivo também é foco nosso, que relata, expõe pessoas, objetos, lugares, acontecimentos. Mais comum é diário, notícia, currículo e cardápio. Como é que vamos seguir aqui agora? Então nós estamos focados na tipologia textual, né? Especialmente o texto descritivo. Primeira definição para a gente analisar. Um exemplo 2, que eu não gosto de ficar exagerando muito não, e características, né? Lembrem que eu sempre gosto de que vocês caprichem no caderno. Então não fiquem preocupados não, mas coloquem aqui como eu coloco na foto, coloquem os post-it para montar o esquema do texto, para ficar bem instigante, né, motivacional, para que vocês realmente possam produzir o texto de maneira bem inteligente. Então, primeiro vamos trabalhar a definição, conforme a gente analisou ali, né? O que seria um texto descritivo? Descrever, gente, quando nós falamos no texto descritivo, o núcleo do texto descritivo é a descrição. Então, o que seria descrever? Descrever é retratar. Então, o nosso texto ele vai retratar alguma coisa. Caracterizar as personagens, o lugar, o espaço, o tempo. Observar, e aqui pode ser uma observação superficial, mas também uma observação analítica, crítica, né? Enumerar, as enumerações também são muito características do texto descritivo. Visualizar, como nós falamos ali, o texto descritivo é um retrato em palavras. É uma fotografia em palavras. E para fazer essa fotografia em palavras, eu tenho que realmente fazer com que o meu leitor ele visualize aquilo que eu estou descrevendo de maneira detalhada, de maneira pormenorizada. Por isso que eu cito aqui que descrever, pormenorizar. Bom, agora vamos trabalhar aqui. Na tipologia textual, os textos descritivos, nós precisamos pensar nas características da descrição literária, especialmente, que é aquela que motiva, né? Aí eu coloquei aqui uma citação
de um texto muito famoso aqui, né, que é Um Estudo em Vermelho, dos Sete Mistérios, do Sir Arthur Conan Doyle. Para quem não se recorda, foi ele que escreveu o Sherlock Holmes, tá certo? Aí com essas características, essas setinhas, vocês conseguem identificar. Então, o que seria um texto descritivo? Primeiro, a referência ao todo, ao homem a ser descrito. Então, era um homem de cerca de 50 anos. Depois a parte em vermelho. O que a gente tem? A análise do todo em partes, com a indicação das propriedades, cada uma delas com abundância de adjetivos. Por quê? Porque a descrição, ela, sem dúvida nenhuma, é sempre focada nisso. Quanto mais rica a descrição e adjetivos, mais inteligente é. Na parte aqui, gente, do roxo, nós temos o quê? As formas verbais são no pretérito imperfeito. Lembra a divisão? O pretérito perfeito é aquele que já acabou. O pretérito mais perfeito é aquele um fato passado antes de outro fato. E o pretérito imperfeito é aquele que começou no passado, mas ainda não acabou. É uma ação continuativa, ainda continua. E de verde aqui, gente, nós vamos ter o quê? A relação do elemento descrito com os outros. Na parte laranja, o que vocês vão observar aqui comigo? O alargamento da descrição. Um dos elementos já referidos passa a ser objeto de uma descrição mais pormenorizada. Então, eu quero que vocês leiam aqui o exemplo, mas vocês podem procurar outros também para colocar no esquema e enriquecer o esquema de vocês. Para enriquecer mais, eu coloquei um outro aqui, né, para a gente analisar na tipologia, ainda continuando aqui. Mas aqui, gente, o segundo exemplo é a descrição técnica. Então, vamos reparar pormenorizadamente as características da descrição técnica. Aqui é o seguinte, um plano mais específico. Já que é uma descrição técnica, então só tem 3 coisas importantes a serem apontadas. De azul, a gente vai observar que nós estamos diante de uma linguagem específica da área. Então, tá ali, ó, os 2 tipos de motores de combustão interna mais importantes são o motor a gasolina e o motor a gasóleo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma descrição de 2 tipos de motores. Os verbos estão no presente do indicativo. Veja a diferença. Aqui vai predominar o presente do indicativo. De verde, nós vamos ter aí que as orações intercaladas com função explicativa, que também podem vir entre parênteses, porque já que é um texto que nós vamos fazer uma descrição, há elementos que nós precisamos detalhar, pormenorizar, explicar mesmo. Pessoal, aqui a gente chega no final da nossa aula, né, dessa 4ª semana. Espero que vocês entendam, possam produzir realmente aí a descrição de vocês, a narração, 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 no máximo, né, início, meio e fim. Postem a foto e façam o nosso esquema dos gêneros textuais para postar a foto também. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.